Bom dia, sétimo ano. Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai iniciar corrigindo a atividadezinha que a tia deixou para casa, da página 264. Bom, nós temos a questão 1. As letras abaixo indicam algumas estruturas da célula bacteriana. Letra A. Escreva o nome das estruturas indicadas e a importância para a bactéria. Então, nós temos aqui, a estrutura A, onde a letra A está identificando a estrutura, que é a parede celular. E qual é a importância dessa parede celular? Essa parede celular que protege a célula, as estruturas indicadas. E em B, são o quê? São os ribossomos. Que esses ribossomos, eles atuam na síntese proteica. E na letrinha C, são os flagelos, que os flagelos eles atuam na locomoção das células. Letra B. Alguns antibióticos atuam inibindo a síntese de proteínas das bactérias causadoras de doenças, o que bloqueia suas funções vitais. Qual das estruturas indicadas tem as suas funções inibidas por esse tipo de antibiótico, gente? No caso, é a estrutura que a gente encontra aqui na letrinha B, os ribossomos, tá? Os ribossomos. Questão 2. Sobre o reino dos protoctistas, marque um X nas frases corretas. Os protozoários não são capazes de produzir seu próprio nutriente? Marca o X. A maioria das algas possui cloroplastos em suas células e realizam fotossíntese? Marca aí o Xzinho. Nas cadeias alimentares, os protozoários são organismos consumidores? Marca lá também. As diversas espécies de protozoários não alteram seu formato durante o ciclo da vida? A gente não vai marcar. E as algas são os principais produtores da cadeia alimentares aquáticas. Marca lá um xizinho, tá? Então, corrigida a nossa atividade, nós iremos dar continuidade à explicação do nosso capítulo. Bom, gente, aí a tia vai pedir que vocês abram o livro na página 261 e vamos continuar dando explicação ao nosso conteúdo, tá? A gente vai falar sobre a reprodução dos protozoários, certo? Então, assim, para que a gente possa estudar a reprodução dos protozoários, vamos tomar como exemplo a reprodução do plasmódio, certo? Que é um dos principais causadores da malária. Seu ciclo de vida envolve o ser humano e o mosquito do gênero Anopheles, conhecido popularmente como mosquito prego. Então, assim, nessa página 261, nós temos a representação do ciclo de vida desse mosquito, tá? E aqui, esse esquema abaixo, ele apresenta as etapas do ciclo de vida. A seta amarela, ela indica os eventos que ocorrem fora do corpo humano. E a seta azul, que ocorre no interior do corpo humano. Então, a tia pede que vocês a acompanhem, tá bom? Então, assim, nós temos, o mosquito prego. Nós temos como que age dentro do corpo humano e como que esse mosquito ele age fora do corpo humano, tá bom? Então, vamos lá seguir a explicação. Em 1, nós temos, quando o mosquito prego, ele contaminado com plasmódio pica uma pessoa, os protozoários presentes em sua saliva podem entrar na corrente sanguínea humana. Nessa fase, o plasmódio encontra-se em forma chamada esporozoito, tá? Os esporozoitos do plasmódio, na verdade, migram pela corrente sanguínea humana e chegam até o fígado. Nesse órgão, realizam reprodução assexuada, ou seja, sem a participação de gametas, formando os merozoitos. Os merozoitos resultantes da reprodução assexuada são liberados na corrente sanguínea e invadem a célula do sangue. Nelas, os plasmódios podem
reproduzir-se novamente e, ao rompê-las, liberam substâncias que causam febre e outros sintomas da malária. Em 4, alguns merozoitos se desenvolvem em gametócitos masculinos e femininos. Ao picar uma pessoa contaminada, a fêmea do mosquito prego suga o sangue contaminado para o interior do seu sistema digestório. No intestino do mosquito, os gametocitos se transformam em gametas e realizam fase sexuada de sua reprodução. Os gametas masculinos e femininos se unem, formando um zigoto, que se envolve e posteriormente divide-se assexuadamente, gerando esporozóitos. Em 6, gente, os esporozóitos migram para a glândula salivar do mosquito, que ao picar o ser humano, os libera na corrente sanguínea, reiniciando o ciclo, tá certo? Virando a nossa página 262, né? Vamos continuar aqui. Além de realizar a reprodução sexuada, durante o ciclo de vida, o plasmódio também se reproduz de maneira assexuada. Observe aqui o exemplo abaixo. Nós temos a representação da reprodução assexuada do plasmódio. Em 1, os protozoários invadem a célula hospedeira. 2, nesse processo, antes de se dividir, a célula do protozoário produz vários núcleos. 3, posteriormente, uma pequena porção do citoplasma concentra-se ao redor de cada núcleo. E 4, cada núcleo rodeado de citoplasma forma um novo protozoário, tá bom? Vale ressaltar, gente, que além do plasmódio, outros protozoários se reproduzem também dessa maneira. Então, como a gente viu na reprodução sexuada, um gameta masculino une-se a um feminino, formando um zigoto. Essa forma de reprodução sexuada, em que ocorre a união de duas células, acontece com outros protozoários além do plasmódio. Vamos falar agora das algas, página 263. As algas. As algas, gente, habitam principalmente ambientes aquáticos, né? E são muito importantes para o ecossistema onde vivem, pois são os principais produtores de uma cadeia alimentar aquática. Durante a fotossíntese, muitas algas, elas liberam gás oxigênio para o ambiente, o qual é utilizado na respiração de muitos seres vivos. Determinadas espécies de algas, como as cianobactérias, são os principais responsáveis pela manutenção da concentração de gás oxigênio na atmosfera terrestre. Então, assim, de forma geral, a reprodução das algas é assexuada, mas algumas espécies também podem se reproduzir de forma sexuada. Ou seja, com a participação de gametas. As algas, gente, formam um grupo bastante diversificado. Elas já foram classificadas de diferentes maneiras e até os dias de hoje, os dias atuais, há discussões sobre sua classificação. No passado, grande parte das espécies de algas eram classificadas como pertencentes ao reino dos vegetais. No entanto, com o desenvolvimento da biologia, viu-se que as algas diferentes dos vegetais, principalmente em relação à estrutura e à composição. Por isso, as algas elas deixaram de ser consideradas vegetais. E aqui nós temos alguns exemplos de algas. Temos as algas verdes, algas vermelhas e as algas pardas, certo? Para a gente exercitar um pouquinho, a tia quer deixar para vocês 2 páginas de atividade. Vocês vão responder a página 274 e 275. Vão responder e me enviar. Na nossa próxima aula a gente corrige e a gente dá continuidade à explicação do nosso capítulo, onde a gente vai começar a falar sobre o reino dos fungos, tá certo? Então, essa foi nossa aula de hoje. Vocês respondam, me enviem, tá bom? E aí, próxima aula a gente dá continuidade. Então, boa semana para vocês, um grande beijo e bons estudos.